que a paz do amado Mestre de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Bom, vou dar recadinho, se tiver alguém novo na casa, né, para conhecer os trabalhos da casa. Bom, segunda-feira, nosso trabalho aqui, esse trabalho de passes e palestras, toda segunda às 8 da noite, né? Quem quiser, quem souber de gente que está precisando, quiser trazer, tragam para cá, né? Que esse trabalho é bem bacana, né? O pessoal sempre vem, gosta. Então, se quiser trazer alguém, traga aqui para nossa assistência segunda. Terça-feira é o nosso curso Iniciando o Espiritismo, que começou mês passado, em março, às 20 horas, 8 horas da noite. Então, assim, quem tiver dúvidas como que a doutrina funciona, né, quiser saber mais sobre o Espiritismo, venham, tragam as pessoas, que é um estudo bem legal, as pessoas que estão gostando bastante e tá bem bacana. Então venham conhecer um bate-papo bem legal, né, bem descontraído, né, então venham conhecer. Quarta-feira, nosso trabalho da sopa, né, e a gente precisa de voluntários, porque começa na hora do almoço a preparação da sopa. Então o pessoal já chega na hora do almoço, já começa a cortar os legumes. Durante a tarde tem a preparação da sopa, né? E precisa de bastante gente aqui para auxiliar. Então quem puder, tiver tempo disponível, venham nos ajudar. Aí, por volta de 5h30, 6 horas, abre as boquetas para a distribuição da sopa. Quem quiser, quem trabalha, às vezes sai um pouquinho mais cedo, quiser também estar vindo desse horário para acompanhar a entrega, também serão bem, tá? Então, na quarta-feira, começa na hora do almoço e vai a tarde inteira, 17h30, 18 horas, a entrega das. Quinta-feira, nós temos o nosso trabalho de vibrações online, né? Aí é pelo celular, tem o grupo certinho, tem o link. Quem quiser pode procurar o Arthur, o Valdir, que eles podem estar passando para você, tá? Quinta-feira às 19h30 que começa online, vocês podem fazer de casa mesmo, né? Um trabalho bem bacana. Vocês falam, é só vibrações, mas é um trabalho muito importante, né? Que a gente emana as boas energias aí para nós, no nosso universo, para todo mundo que precisa, tá? Então, quinta às 19h30. Sexta-feira, às 8 horas da noite, é o nosso trabalho interno aqui com os médiuns, né? Quem vem aqui na segunda hoje, passa pelo passe, né? Pela entrevista. E aí as fichas são passadas nesse trabalho interno aqui da sexta-feira, tá? Domingo, é esse domingo agora, né? Segundo domingo do mês, então agora é esse domingo. Contação de histórias às 9 horas, né? Falando um pouquinho sobre a Páscoa, tragam as crianças, né? Porque é um trabalho também muito importante para que as crianças conheçam a doutrina, conheçam os ensinamentos de Jesus. Então, quem puder trazer, né? Tiver criancinha aí, pode trazer, será muito bem-vindo, né? Sempre tem uma aulinha bacana, né? Um assunto de moral cristã para as crianças. Sempre serve uma mochila para eles, tem uma surpresinha, né? E esse domingo que a gente comemorou a Páscoa, né? Então, a gente teve as doações aí das caixas de bombons, quem puder estar doando ainda, ou quem já doou, muito obrigada, tá? Então, domingo agora, às 9 da manhã, contação de histórias, certo? Bom, hoje eu vou ler uma mensagem que já está escolhida. Ajuda espiritual. Rogue invariavelmente a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora responda com sinceridade. Meu irmão, como os benfeitores poderão ajudá-lo se usa o palavreado chulo nos diálogos cotidianos? Encontra rapidamente um palavrão em resposta a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é sua saída de emergência quando surpreendida em ele. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil?
Sem refletir, afirma que está abandonado à própria sorte, sem a proteção a que tem direito. Mas não é seu espírito protetor que não desce, é você quem não sobe. Além de pedir, você precisa permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus. Em suas orações, antes de pedir, recorde a advertência do Cristo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, esquecer um pouquinho os nossos problemas, elevando os nossos pensamentos até Deus Pai Poderoso e fazendo a oração do nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E vamos receber nossa preletora de hoje com muito carinho, a Luzia. Ela vai trazer hoje a palavra do Evangelho, nossos ensinamentos, no dia de seja nem. Boa noite a todos, né? É muito prazer que eu estou aqui de novo, né? Mais uma vez, para falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Uma pequena preleição aqui para vocês, né? E que nós possamos sair daqui mais fortalecidos nessa leitura que vai ser feita hoje. Bem, eu queria dizer primeiramente que o capítulo que vai ser feito hoje é o capítulo número 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da Allan Kardec, né? Esse capítulo, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que é honrai o teu pai e a tua mãe, né? E interessante que esse capítulo também está nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos tem esse honrai o teu pai e a tua mãe. Então, eu queria dizer que Deus, quando falou sobre isso, ele queria dizer que esse mandamento ele consiste na consequência geral da lei da caridade e do amor, né? Ao próximo. Assim, ele quis dizer que o amor é necessário juntar com o respeito, a estima e a obediência. Tem honrar o teu pai e tua mãe não é somente respeitá-los, né? Primeira coisa que a gente pensa assim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, né? Então eu tenho que respeitar, mas não é só isso. Porque a gente também tem que assistir eles nas suas necessidades, principalmente na sua velhice, né? Amparando eles como eles fizeram na nossa infância, né? Os pais que são mais pobres, né? E têm poucos recursos financeiros, isso demonstra a verdadeira piedade filial. Não é só os filhos que devem aos pais pobres e doentes, né? Mas também tanto que puderem proporcionar para eles com alegrias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Levar o seu pai e sua mãe idosa para dar um passeio, viajar, levar um alimento que eles gostam. A pessoa de idade, elas gostam muito de certos alimentos, tem certa preferência, ou tem preferência para alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu, quando a minha mãe estava viva, eu sei que ela gostava muito de café, né? Aí, quando eu não podia ir para casa dela, eu ligava para ela e perguntava, mãe, tá tudo bem com você? Ela falou, eu estou com dor de cabeça hoje.
eu já sabia que ela não tinha café. Só que ela não falava, né? Aí eu pegava o café e comprava. E levava para ela. Só, mãe, ó, se fosse hoje, tá difícil, porque o café tá caro. Mas eu levava de uma vez. Não, só para descontrair. O café tá caro mesmo, né? Então, a gente tem esses agrados que a gente pode pro pai, para a mãe da gente, levar uma coisa que eles gostam, comer, sabe? Tem tanta coisa que eles gostam, né? E a gente poderia fazer isso, né? E eu falo para vocês, continuando, aqueles filhos, é pobre, esses filhos que esquecem do que os pais fizeram para eles na infância. Por quê? Não foi só uma vida material que o pai deu para o filho na infância. Eles deram também uma vida moral, né? Você pode ter certeza. Os pais deixam de fazer várias coisas para fazer para os filhos. A maioria. A maioria faz isso, né? Uau. Então a gente tem que ser grato por tudo isso, né? Eu sei que tem certos pais, e é verdade, que eles descuidam dos deveres para os seus filhos, né? Eles não são para os filhos que deveriam ser. Mas, minha gente, vou falar para vocês, não é nós, filhos, que devemos julgar isso. Somente Deus que compete corrigir. Não os filhos, né? Porque, com certeza, talvez eles mesmos fizeram por merecer tudo isso, né? E os filhos devem, por isso mesmo, entender que quando Jesus disse que devemos amar o nosso próximo, devemos lembrar que os mesmos sentimentos que nós sentimos por uma pessoa estranha, condenável, ou seja, com raiva, com ódio, alguma coisa assim, isso daí afeta também nossos pais, porque os nossos pais não querem que a gente sente isso pela pessoa, como Jesus ensinou, né? A caridade tem que ser sempre, estar sempre à frente. Nós sermos gratos, né? Isso tudo mostra como devemos unir a caridade com o respeito e a obediência por todos. Aqui eu vou falar para vocês que há duas espécies de família, né? E essas espécies são as seguintes. A primeira são as famílias que têm laços espirituais, né? E laços corporais da segunda. A primeira é duradoura, ela fortifica-se pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, né? E a segunda é frágil, como a matéria, né? E se extingue com o tempo. E quase sempre se desenvolve moralmente desde a vida atual. Por isso, gente, foi isso que Jesus ele quis dizer e fazer os discípulos compreender que quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem é minha irmã, né? Ele quis dizer isso daí pelos laços espirituais, né? Porque ele falava que quem faz a vontade do Pai, que está no céu, que com certeza é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Foi isso que Jesus quis dizer com os discípulos, né? E juntando tudo isso, a gente pode dizer que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, né? E isso revolta sempre os corações virtuosos. Mas você pode ter certeza, a ingratidão dos filhos é a pior que tem, né? Porque é muito assim, chegado, os filhos são muito chegados com a gente, né? E quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as suas paixões ou suas virtudes, né? E lá, quando ele vai embora, ele pode se aperfeiçoar ou estacionar, até que ele se esclareça e compreende que a única senha que a gente tem para chegar
a Deus é a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas, né? E das imperfeições. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Podemos, assim, aprender que honrar o seu pai e a sua mãe é a base da caridade, né? E da estrutura familiar. Essencial para o próprio progresso espiritual de nossos filhos, né? Agora, eu queria falar para vocês uma historinha para entender mais sobre honrar seu pai e sua mãe. Ricardo viveu anos guardando mágoa e rigidez de seu pai, o senhor Alberto. Um dia, ele sempre estava ocupado, né? Empresário, sempre ocupado, mas um dia ele pegou e chamou o pai dele, vamos tomar um café? Aí levou ele num lugar para tomar um café. E com essa mágoa que ele tinha no coração, ele quis perguntar para o pai dele como que ele foi tratado na infância, né? Como que o pai tratou ele, né? E ele disse que o pai dele era muito severo e que ele nunca tinha recebido carinho na infância. E que ele deu ao seu filho, Ricardo, o melhor que tinha, mesmo que se fosse pouco. Gente, naquela hora, aquele café, o perdão floresceu, né? Pois o Ricardo disse para o pai, obrigado por fazer o seu melhor com o que o senhor recebeu. Olha que bonito, né, Deus? Porque mesmo o senhor Alberto, ele não podendo dar esse amor que o Ricardo queria, que ele sonhava, o pouco que ele fez para ele fez porque na vida dele ele não recebeu nada disso. Então, o amor, ele funciona assim. Você dá o amor se você também recebe o amor. É tudo uma troca, assim, entendeu? E ele não recebeu amor nenhum. Ele fazia a parte dele, porque ele achava que ele podia fazer. E o senhor Alberto, ele queria sempre o melhor do filho, né? E assim, o que nós podemos aprender com essa lição? Que honrar pai e mãe é enxergá-los como espíritos em evolução. Assim como nós. Nós também estamos em evolução. Nós temos que perdoar as imperfeições dos nossos pais. E o maior ato de caridade que podemos praticar dentro do lar é perdoar. Ter amor. É difícil. A gente sabe que tem muitas famílias que não têm essa capacidade de ter amor porque é só briga, só desavenças. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Porque muitas vezes a gente não faz porque pensa que não vai ser bem recebido esse amor. Então temos que tentar. Vamos tentar passar esse amor da maneira da gente, como a gente pode. Aí a gente vai ver como que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Um vai passar para o outro esse amor, né? E eu queria dizer para vocês que nós possamos refletir sobre isso também. Às vezes fala assim, mas é por causa desse capítulo, né? Honrar seu pai e sua mãe. Não. É na nossa vida diária. Isso daí tem que ser repetido na nossa vida diária. Porque Jesus, ele falou para nós respeitar, né? Amar nosso próximo como a nós mesmos. Como que a gente pode fazer isso, né? Vamos respeitar o vizinho, o porteiro do seu prédio, o motorista de ônibus, as pessoas que andam na rua.
Isso já é uma grande coisa que a gente faz, ter esse respeito pelas pessoas. E Jesus, ele pede isso para a gente, né? Muitas vezes a gente quer achar que a gente não consegue isso, porque a maioria das pessoas fala, não, o mundo não tem uma solução, o mundo está muito errado. Já pensou se todo mundo pensa assim? O mundo está tudo de ponta cabeça? Vamos pensar o que a gente tem na gente, a nossa essência, os nossos pensamentos sobre isso. Tentar nos melhorar, entendeu? Porque dificuldades a gente vai ter mesmo. O mundo foi feito para isso mesmo. Porque se fosse tudo bom, se tudo desse certinho, você já pensou que monótono seria a gente viver? Seria, viu? Todo mundo procura a felicidade de estar em paz. Mas a felicidade de estar em paz é um estado de espírito, né? Então, cada um tem que fazer sua parte. Mas que nós possamos refletir sobre esse capítulo. Honrar seu pai e sua mãe, mas não só nesse sentido do capítulo, em sentido geral da vida, né? Para que nós podemos, assim, estar cientes que isso tudo é importante, porque é o que Jesus e Deus pede para nós, né? Que Jesus abençoe todos vocês, que nós possamos ter uma ótima semana e que os espíritos de luz estejam aqui e em todos os lugares com vocês e que nós possamos ter uma ótima semana. Muito obrigada. E assim, vamos agradecendo por todos os ensinamentos que a nossa irmã nos trouxe no dia de hoje, que nós tentamos colocar todos esses ensinamentos em prática durante essa semana, no decorrer da nossa vida, que tenhamos uma boa semana e que semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma reunião, para mais um trabalho dessa noite. E vamos assim, fazendo a nossa prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.